Pronto, gente. Então vamos lá agora para a parte de exercícios. Resolver as questões. Acompanhe que nessa aula dissemos que vamos fazer a revisão geral, finalizando, revisando todo o assunto sobre o movimento uniforme, e que agora, depois de feita a revisão, já fizemos a revisão geral sobre todo esse assunto, e agora nós vamos fazer um exercício, resolver várias questões sobre todo esse assunto. Eu peço que preste atenção, acompanhe aí nessa aula que estamos vendo agora, que eu fiz questão de enumerar cada assunto durante todo o movimento retilíneo uniforme, fazendo a revisão geral de todo o assunto. Observe aí que nós enumeramos assunto após assunto. Primeiro assunto, ΔS. Segundo assunto, ΔT. Terceiro assunto, velocidade. Então, realmente eu fiz isso de propósito, enumerando conteúdo após conteúdo, para que vocês observassem que, ao todo o assunto, todo o conteúdo do movimento retilíneo uniforme, nós vimos em 8 assuntos. Para que exatamente agora a gente faça a relação respectivamente, vocês acompanhem que nos exercícios eu vou estar, como eu tinha falado na aula, que sobre cada assunto eu vou resolver uma questão. Como ao todo, nós vimos 8 assuntos, 8 conteúdos, nós vamos resolver agora 8 exercícios, 8 questões. Sobre cada assunto, vamos trabalhar uma questão. Então, gente, vamos iniciar agora resolvendo uma questão após outra, uma a uma, ao todo 8 questões, para finalizar a revisão geral sobre todo esse assunto do movimento retilíneo uniforme. Vamos agora à primeira questão. O que diz? A primeira questão diz o seguinte, acompanhem aí o enunciado. Diz o seguinte, um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorridas são respectivamente. Pronto, gente. Então, resolvendo essa primeira questão, observem aí, mais uma vez, eu fiz questão de fazer uma relação entre o número da questão e o conteúdo que trabalhamos, revisamos sobre o movimento retilíneo uniforme. Lembrem-se que o primeiro assunto foi o assunto sobre ΔS. Então, estamos resolvendo essa primeira questão, que acabamos de ler, como sendo a questão respectiva ao assunto sobre o ΔS. Então, vamos ver como diz a questão. A questão dizia o seguinte, a questão dizia que era um carro, um móvel, percorrendo lá, desenvolvendo o seu movimento sobre uma determinada trajetória. Então, estou representando aqui a sua trajetória, que é a seta para lá, o sentido de crescimento para lá. Observe que o enunciado destaca que a unidade das posições é dado em quilômetros. Então, na composição da representação do deslocamento, do movimento de um móvel, nós procedemos dessa maneira. Primeiro, representamos a trajetória, o sentido de crescimento da trajetória, entre parênteses. A unidade que a gente está adotando, no caso a questão está adotando, o quilômetro. Logo em seguida, a gente destaca a origem. Lembrando que a origem não é da onde o meu carrinho iniciou, mas sim a origem lá da pista. Onde é que a pista começa? É como se fosse o marco zero, o marco, o início, o começo da minha pista. Pois bem, aqui está a origem da pista. Então, vamos à questão. A questão diz que o carrinho ele começa no quilômetro 50. Então, vamos supor, seria mais ou menos aqui. O meu carrinho está inicialmente, então já fazendo uma revisão aí. Esse daqui seria o meu S0. O meu S0, ou seja, espaço inicial, a posição inicial, onde o meu carrinho ele inicia o seu movimento. Lembrando que espaço inicial diz respeito ao carrinho, com relação ao carrinho. Qual é o espaço inicial do carrinho? A questão diz que meu carrinho começa a partir do quilômetro 50. Então, ele começando no quilômetro 50, ele inicia o seu movimento e vai até o quilômetro 60.
até o quilômetro 60. Vamos dizer, mais ou menos aqui. Mais uma vez, igual vezes anteriores, é óbvio que aqui eu não estou adotando uma escala proporcional, né? Daqui para cá é 50, daqui para cá, esse mesmo distância não seria o próximo, não seria o 60, né? Mas, independente dessas relações, vamos trabalhar aqui a situação. Prestando atenção, o carrinho começou da posição 50, do quilômetro 50, e ele foi até o quilômetro 60. Quando ele chegou no quilômetro 60, ele mudou o sentido, ele inverteu totalmente seu sentido. É como se ele viesse até a posição do quilômetro 60. Chegando aqui, ele inverte sua posição e volta, ou seja, muda de sentido. Ele muda de sentido. Ele estava indo, aí agora ele vai estar voltando. Então, eu fiz aqui, gente, essa seta não seria o percurso, a trajetória do carrinho. Ele não vai por fora. Ele chega aqui e aqui mesmo ele volta. Mas eu fiz essa setinha para que vocês entendam. E anteriormente ele estava indo e agora ele está voltando. Então ele saiu da posição 50 até a posição 60. Logo em seguida, ele muda de sentido, voltando, e vai até o quilômetro 32. Chega até o quilômetro 32. Então, quando ele chegou aqui no quilômetro 32, o sentido de movimento dele já era para cá. Então, observe que inicialmente ele começa com o sentido de movimento indo, chega no quilômetro 60, ele começa a voltar. Então, gente, a situação da questão é essa. Observe que estamos resolvendo a primeira questão. A primeira questão é o assunto, é respectivo assunto sobre ΔS. ΔS dentro do conteúdo do movimento retilíneo uniforme. Então, a partir dessa situação, trabalhando o conteúdo sobre ΔS, a questão pergunta: calcule agora qual vai ser o deslocamento escalar e qual vai ser a distância efetivamente percorrida. Então, observe que ele destaca a diferença entre dois termos, entre dois conceitos. O que é deslocamento escalar? Então, vou colocar aqui, ó, deslocamento escalar é a primeira informação que ele quer que calcule, o primeiro valor que ele quer que calcule. E logo depois, ele quer que calcule também a distância efetivamente percorrida. Então, vejam, gente, que ele faz questão de chamar a atenção para a diferença entre essas duas expressões. O que é deslocamento escalar não é distância percorrida. Então, gente, eu fiz questão de colocar esse exercício aqui para que a gente trabalhe esse assunto e você compreenda que existe uma diferença entre deslocamento e distância. Em algumas situações, possa ser que seja a mesma coisa, mas em outras é diferente. Então, vamos ver aqui. Ó. Primeira coisa, já chamar a atenção para vocês. ΔS. Professor, vimos na revisãozinha há pouco que para calcular o valor de ΔS, qual é a fórmula que nós usamos? ΔS, nós usamos que fórmula? ΔS. Primeiro, lembrando, o que é delta? Delta é uma letra grega que é usada para representar variação. Então, está ocorrendo a variação de alguma coisa. Variação de quê? Do tempo. Variação do espaço. No caso aqui, variação do espaço. ΔS. Então, como é que eu calculo valores para o meu ΔS? A formulazinha diz o quê? ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, essa é a fórmula. Basicamente, é você estar atento para o seguinte, independente do que seja, qual a grandeza que seja. Ah, professor, ΔS, ΔT, ΔA, ΔB, delta qualquer coisa. Delta qualquer coisa. Vai ser essa qualquer coisa final menos inicial. Então, é como se a ideia sobre ΔS é o seguinte, é você fechar os olhos e atentar unicamente para dois momentos, duas situações. O início e o final. Ah, professor, onde é que começou? Onde é que terminou? Não, mas entre o início e o final ele fez isso, fez isso. Não importa. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. O que importa é o seguinte, para calcular o ΔS, é você estar atento a esses dois valores, o início e o final.
Delta qualquer coisa. É esse qualquer coisa final menos inicial. Então, basta você observar os dois valores, inicial e final. Inicial e final. Então, observa aqui. O que o carrinho fez? Qual foi a situação do carrinho? O carrinho começou, vamos supor, no ponto A. Então, ele iniciou no ponto A. Vamos dizer, ele iniciou no ponto A. O ponto A era o quilômetro 50. E foi até o ponto B. O ponto B era o quilômetro 60. Logo depois, ele inverteu por algum motivo, seja lá qual for, ele inverteu o sentido de movimento. Ele mudou o seu sentido. Estava indo e agora voltou. Quando chegou no quilômetro 60, voltou. E voltou até, vamos dizer, o ponto C. Aí a pergunta é o seguinte: quantos pontos esse meu carrinho ele percorreu? Ele percorreu. Ah, professor, ele percorreu aí, foi destacado, na verdade, né? Percorreu 500 pontos. Mas foi destacado 3 pontos. O A, o B e o C. Então, foi destacado 3 pontos. De A para B e depois de B para C. Foram destacados esses 3 pontos. Mas a pergunta é o seguinte, gente, independente dos pontos por onde ele percorreu, qual foi a variação do espaço dele? Variação do espaço é o quê? ΔS. E para eu saber ΔS, basta eu saber quantas informações? 2. O início e o final. A camarada vem, tá, professor, são 2 ou são 3? O carrinho percorreu, foram destacados 3 pontos. Mas para saber o ΔS, basta eu saber 2 valores, o início e o final. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que o carrinho percorreu, é isso aqui, a distância percorrida. Ele percorreu por vários pontos, foram destacados vários pontos, foram destacados 3 pontos, na verdade. 3 pontos especiais, né? Destacados, A, B e C. De A para B, de B para C. Então, isso foi o que ele percorreu, por onde ele perambulou, por onde ele andou, por onde ele percorreu. É o percurso efetivamente dito, né? Por onde ele andou. Mas só que o ΔS não quer saber por onde ele andou, o que ele fez, qual foi o percurso dele, por onde ele não quer saber. Ele quer saber só 2 momentos, 2 valores, o início e o final. Ah, professor, ele começou aqui, terminou, pronto. Não importa. Ah, professor, ele começou num ponto, foi, deu uma volta no mundo, voltou para o mesmo ponto. Então, pronto, é isso. Aonde ele estava, para onde agora está. 2 valores, o início e o final. ΔS é essa a ideia. Não é por onde ele percorreu, é a variação dele, do início para o final, a variação. E a variação na física, gente, é chamado de deslocamento escalar. Deslocamento. Então, ele se deslocou. Essa é a ideia. É como se você estivesse brincando com um colega e ele andando por algumas posições, mas você fechasse os olhos. Ah, abriu os olhos, ele está naquela posição. Você fecha os olhos, ele muda de posição, e diz, abre os olhos agora. Quando você abre os olhos, aí já está em outra posição. Aí você vai e diz o seguinte, qual foi o deslocamento dele? Ele pode ter andado em volta de você, indo, voltando, por vários lugares. Mas o que você viu nesse abrir e fechar dos seus olhos foi que no começo, professor, ele estava ali naquela posição. Quando abriu os olhos, agora ele já está naquela outra. Ou seja, variou de uma posição para outra posição. Variou de uma posição para outra posição. Variou de uma posição para outra. Então, são isso significa deslocamento. Ah, professor, ele se deslocou dali para lá. Então, na verdade, deslocamento quer dizer ΔS. Ah, professor, ΔS significa o quê? Significa deslocamento. Então, gente, eu quero trabalhar aqui essa questão para que vocês observem a diferença entre o que é deslocamento e o que é distância efetivamente percorrida. Ah, professor, então o ΔS vai ser o quê? Qual é a forma do ΔS? Mais uma vez, o ΔS vai ser a distância percorrida ou vai ser o deslocamento? A própria expressão, ela diz o seu significado. Tá, professor? ΔS é a variação de posições do início para o final. Então, isso quer dizer deslocamento. Ele se deslocou do início para o final. Enquanto que posições por onde ele percorreu é a distância percorrida. Ah, professor, ele percorreu. Foi um percurso por onde ele percorreu. Então, isso diz respeito à distância. Então, gente, se ele quer o deslocamento, fisicamente falando, é representado por ΔS. E ΔS, para se calcular, eu uso a forma espaço final menos espaço inicial.
Vamos substituir agora os valores? Ah, professor, então, com essa fórmula, agora eu sei calcular aqui os valores de acordo com essa situação. O meu carrinho começou aonde? 50. Ah, mas foi para 60 e voltou para... Não importa para onde ele foi, como ele foi, por onde ele percorreu. Eu quero saber onde ele começou. Então, o início. Onde ele começou? Ele começou em A. Passou por B, passou por outra letrinha aqui e terminou em C. Então, início e final é só A e C. Início e final. Aqui seria o espaço inicial e aqui seria o espaço final. Ah, professor, o espaço inicial é o ponto A, o espaço final é o ponto C. Então, vou pegar aqui. Ah, professor, o espaço final é quanto? 32. 32. Menos, esse menos é o quê, professor? Esse menos é da fórmula, aqui a fórmula. Então, de maneira geral, independente de quem eu esteja trabalhando, com quem eu esteja trabalhando, qual a grandeza que eu esteja... Se eu estou trabalhando com S, com espaço, com tempo, ah, é delta S, não, é delta T, não, é delta Q, não importa. Delta qualquer coisa, é a variação do antes para o depois, do antes para o depois. Sempre é essa forma. Sempre é essa forma. Então, eu peguei o valor do final, espaço final, 32, menos o espaço inicial. Quanto é o espaço inicial? Ele começou em 50, menos 50. Calculo o valor da quanto? 32 menos 50 dá quanto? 18. 18. Ah, professor, 18. O sinal do maior. Menos 18. 18 o quê? Qual a unidade? 18 quilômetros. Então, está aí o valor do meu ΔS. E o ΔS quer dizer o quê? Deslocamento. Então, esse meu carrinho, ele se deslocou quanto? Se deslocou 18 quilômetros. E esse sinal de menos, professor, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está voltando. Então, se você estivesse observando essa situação, exatamente como eu falei dos olhos abertos e fechados. Se você estivesse observando essa situação e tivesse com os olhos abertos no primeiro momento aqui no ponto A. Os olhos abertos. Ah, ele está no ponto A. Antes dele iniciar o movimento, você vai e fecha os olhos. Fechou os olhos, ele começa o movimento, vai por onde ele tiver que ir, o percurso que ele tiver que fazer. E quando chegar no final, abre os olhos agora. Você abriu, está no 32. Você ia concluir o quê? Ah, professor, ao invés de ele estar indo, ele está voltando. Ele está voltando. Então ele voltou. Ele voltou o quê? Do 50, do quilômetro 50, para o quilômetro 32. Ele voltou em quantas posições? Quantos quilômetros? Voltou 18 quilômetros. Voltou, olha que significado, o sentido do menos. Então ele voltou 18 quilômetros. Então ele está voltando. Então, gente, na verdade, deslocamento quer dizer isso. É a variação do final para o inicial. Do final para o inicial. E distância percorrida, professor, o que quer dizer? Observe aí no enunciado da questão que eles fazem questão de chamar a atenção para o seguinte, eles usam até o termo efetivamente. Calcule a distância efetivamente percorrida, ou seja, o que realmente ele percorreu. A situação real não foi apenas essa variação, porque ele desenvolveu um percurso. Ele desenvolveu um percurso. E o percurso dele não foi aqui por esse deslocamento. O percurso dele foi indo, mudando de sentido e depois voltando. Então, o percurso dele é exatamente o que a questão faz questão de chamar a atenção, que eles chamam de efetivamente. Então, na realidade, efetivamente, o que ele percorreu? Qual foi a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu, vamos chamar aqui, gente, de D, para diferenciar. Para você entender, agora você já entendeu que a ideia, o conceito do que é deslocamento e distância são ideias distintas. Então, como a gente está chamando de deslocamento ΔS, para não confundir os símbolos, vamos usar a distância com a letra D. Então, quer saber, a distância percorrida total, vamos chamar assim, distância total, vai ser o quê? Observe que ele vai percorrer essa primeira distância. Olha aqui, essa primeira distância. Então, a primeira distância de A para B. Então, vai ser a primeira distância que ele vai de A para B. Logo depois, mais, ele faz um outro percurso. Chega em B e volta para C. Mais a distância de B. Não, ele percorre de A para B. E depois, quando chega em B, ele vai de B até C. Eu poderia fazer aqui, olha. Quando ele chega em B, ele vem de B para A e depois de A volta para C. Mas eu já fiz o todo, né? O todo de B para C. Então, na verdade, para calcular a distância efetivamente percorrida, eu tenho que fazer essa operação aqui. Saber que a distância total vai ser ele fazer esse percurso total. Então, vamos lá. A distância total vai ser igual. A distância de A para B vai ser o quê? Ah, professor, de A para B, esse tamanho aqui, gente.
esse tamanho de A para B tem quanto? Tá, professor, esse tamanho de A para B, de 50 para 60, ele percorre quanto? Percorre 10. Todo mundo observa, todo mundo percebe aí que ele percorre 10. Ele percorre 10 quilômetros. Então, nada mais seria que eu fazer o maior no caso é quanto? B menos o menor, B menos A. Mas, quando eu chego aqui em B, eu volto para C. Ah, professor, seria essa distância total. A distância total é o quê? De B para C. De B para C. Mas observem que eu vou fazer o quê? O maior no caso é quem? É B menos o menor, C menos C. Então, gente, na verdade é só resolver essa conta. Vamos substituir os valores. Ó. A distância total vai ser igual. Quem é B? A posição em B é quanto? 60 menos 50 mais o B, que é 60, menos 32. É isso aí, ó. E aí? Vou apagar aqui, olha, para a gente concluir essa continha. Olha lá. Ah, professor, a distância total vai ser igual 60 menos 50, 10. Ou seja, ele está dizendo que desse ponto para esse ponto, do ponto A para o ponto B, ele percorreu 10. É evidente, obviamente, todos estão observando, estão acompanhando que efetivamente ele vai percorrer 10 quilômetros. Então, do ponto A para o ponto B, do quilômetro 50 para o quilômetro 60, ele vai percorrer 10 quilômetros. Mas o outro percurso é ir até onde ele foi e voltar. Né? Até onde ele foi o quê? 60. Voltar até o quilômetro 32. Ele vai percorrer quanto? Qual a distância que ele vai percorrer aí nesse movimento dele? Né? De B para A. Ele vai percorrer quanto? 60 menos 32, 28. 28. Então, ele vai percorrer 28 quilômetros. Ou seja, a distância total percorrida por esse meu carrinho foi quanto? 10 mais 28 é igual a 38 quilômetros. 38 quilômetros. Olha aí o que a questão ela quis enfatizar, ela fez questão de chamar a atenção para que vocês entendam qual a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Deslocamento deu quanto? Menos 18 quilômetros. A distância total percorrida, o percurso dele foi quanto? 38 quilômetros. Aí alguém pode dizer, professor, mas por que o senhor disse que, em alguns casos, a distância percorrida é igual ao deslocamento? Então, gente, existem algumas questões, tipo, eu vou percorrer uma trajetória circular. Começo de um lado e vou até o outro. Então, a distância efetivamente percorrida, vamos dizer, um atleta percorreu aqui esse circuito, desse ponto A até o ponto B. Então, a distância percorrida, o que efetivamente ele vai percorrer, vai ser esse arco aqui, esse arco da circunferência. Já o ΔS é calcular só isso daqui, ó, o final menos inicial. Então, o ΔS seria isso. Enquanto que o ΔS seria o deslocamento do final para o inicial, do inicial para o final, a distância efetivamente percorrida é o arco total. Então, veja que nessa situação, ΔS é diferente de ΔT. Mas se eu tivesse sobre uma reta, que a maioria dos casos que nós estamos trabalhando é sobre uma reta. Ah, professor, se eu tivesse sobre uma reta, o ΔS é igual à distância percorrida. E mais. Ah, professor, mas aqui é uma reta. Mas aí, essa questão, ela mostrou que o ΔS é diferente da distância percorrida. Mas vejam que aqui ele mudou de sentido. Ele mudou de sentido. Então, foram várias situações. Como se aqui fosse a primeira situação, depois aqui a segunda situação. Então, na maioria das questões, a gente vai trabalhar uma situação única. Ah, ele está indo. Foi daqui para lá. Foi do início para o final. Pronto. Aqui vejam que ele fez dois percursos. O primeiro percurso, depois voltou o segundo percurso. Então, nessa situação de vários percursos, a distância percorrida é diferente do deslocamento escalar. E mais, em trajetórias que não sejam unicamente retilínea. Aí, sim, que fica claro a diferença entre o ΔS e a distância percorrida. Mas na maioria das questões, por isso que chama movimento retilíneo uniforme. Na maioria das questões, vamos estar trabalhando em uma reta. Em uma reta, movimento retilíneo, uma trajetória retilínea, em uma única situação, qual é que vai ser o ΔS? Aí sim,
nessas situações mais simples, mais básicas, a gente trabalha como se o deslocamento fosse igual à distância percorrida. Então, gente, é isso aí. Essa é a primeira questão. Vamos agora para a próxima questão. Pronto, gente. A questão seguinte é essa questão 2 aí. Vamos acompanhar o seu enunciado que diz o seguinte. Questão 2. Um trem realiza uma viagem entre duas cidades. Partindo da estação de origem, pelo horário de Brasília, às 13 horas e 5 minutos, ele chega ao seu destino final às 15 horas e 50 minutos. Porém, um passageiro a bordo quis contar o tempo dessa viagem e marcou em seu relógio, que estava adiantado, que o trem partiu às 13 horas e 10 minutos. Aí vem a pergunta. Pelo relógio do passageiro, o trem chegou na estação final de que horas? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual o tempo de duração desse percurso? Aí ele coloca em parênteses o seguinte. Calcule o tempo em horas, minutos e segundos. Pronto, gente. Então, agora essa segunda questão. Vamos lá. Do mesmo jeito, fazendo a relação. A questão com o assunto que nós revisamos. Observando aí que o segundo assunto que revisamos no movimento retilíneo uniforme, o segundo assunto foi o assunto sobre ΔT. Então, vamos lá. É exatamente o que aborda essa segunda questão. A segunda questão diz respeito ao assunto sobre ΔT, variação do tempo. Observem que essa questão é uma questão muito simples. As questões que estamos resolvendo até agora são questões simples, são questões bem básicas, porque o objetivo de resolvermos essas questões é para que você entenda o significado de cada um dos assuntos, o conceito, a definição de cada um dos assuntos do movimento retilíneo uniforme. E eu coloquei essa questão 2 sobre ΔT, sobre variação do tempo, sendo uma questão bastante simples, para que você realmente entenda o real significado do que quer dizer ΔT, variação do tempo. Então vamos lá. A situação é sobre um trem e diz o seguinte: o trem sai da sua estação de origem às 13 horas e 5 minutos. Esse é o valor do tempo que a questão deu. E mais, ele disse o seguinte, que esse horário era o horário de Brasília, ou seja, um horário que, para tomar por base, o horário de Brasília não estaria nem atrasado, nem adiantado. Essa seria a ideia da questão. Aí ele diz o seguinte, esse é o horário em que o trem parte da sua estação de origem. Então, o trem inicia a sua viagem saindo da sua estação de origem nesse horário, certo? Esse é o horário que o trem parte. Mas vamos lembrar, antes de continuarmos para resolver a questão, lembrar da fórmula do ΔT. Qual é a fórmula do ΔT? Ah, professor, da mesma forma do assunto anterior que era sobre ΔS, como foi falado que delta qualquer coisa, não importa a grandeza física. Delta qualquer coisa, delta, letrinha grega, delta, significa variação. Variação da grandeza, no caso, a grandeza aqui é o tempo. Como é que se calcula a variação de qualquer grandeza? No caso, a variação do tempo. Não importa qual seja a grandeza, sempre a variação vai ser o valor dessa grandeza final menos o valor dessa grandeza inicial. No caso aqui, a variação do tempo. Então, a fórmula vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, gente, essa questão, basicamente, nós vamos trabalhar com essa fórmula, com a ideia dessa fórmula. O que significa essa fórmula? Variação do tempo. Então, a partir da fórmula, nós já observamos que existem dois valores, independente de que seja ΔT, variação do tempo. Lá no ΔS, variação do espaço, nós tínhamos dois valores também. Sempre vai ser o final menos inicial. Final menos inicial. Lá era espaço final menos espaço inicial. Aqui vai ser tempo final menos tempo inicial. Então, observem que a própria questão, ela deu dois valores de tempo. Um tempo vai ser o inicial e outro tempo vai ser o final. Então, observe que ele diz o seguinte, o trem inicia a sua viagem partindo da estação de origem
às 13 horas e 5 minutos. Isso aqui é o tempo inicial, porque é quando ele começou a sua viagem, é o início da sua viagem, da onde ele partiu, como se tivesse um cronômetro e iniciasse a contagem. Foi a largada, tá, começou. Então é o tempo inicial. Então isso daqui é o tempo inicial em que o trem inicia a sua viagem, inicia o seu percurso. Ah, professor, o tempo inicial, o trem foi lá, percorreu toda a distância lá dele, toda a viagem dele, e chega ao término da viagem, lá na estação final. A estação final, ele diz o seguinte, ele chegou lá no final, no horário de 15 horas, observem aí o enunciado, 15 horas e 50 minutos. 15 horas e 50 minutos. Pronto. Essas são as informações. Aí ele vai e acrescenta algo mais. Ele diz o seguinte, que além do trem, existe um passageiro. Então, vamos colocar aqui que esses valores são os valores do tempo para o trem. Mas, além desses valores do tempo para o trem, ele diz que tem um passageiro lá no interior desse trem que quer marcar também essa viagem. Mas só que o passageiro, o relógio dele está adiantado. O trem saiu da estação a que horas? 13 horas e 50 minutos. 13 horas e 5 minutos. Mas o passageiro, o seu relógio estava adiantado 5 minutos. Porque ele saiu, ele marcou em seu relógio, como o trem tendo saído no seu relógio às 13 horas e, observa aí, 10 minutos. 13 horas e 10 minutos. Aí a questão, enunciado, coloca entre parênteses, dizendo que o relógio desse passageiro estava adiantado. Realmente, nós observamos aqui, confirmamos aqui, que o relógio está adiantado. Tá, professor? Porque pelo horário de Brasília, o tempo inicial, a hora, o horário marcado, que o trem iniciou sua viagem, era às 13h05. E esse horário, no relógio do passageiro, era 13h10. Ou seja, o relógio do passageiro está 5 minutos adiantado com relação ao horário de Brasília. Isso daqui foi o relógio do passageiro, certo? Aí ele vai, pronto, essa foi a situação. Aí ele vai e faz duas perguntas. Ele quer saber, primeira pergunta, qual vai ser o horário, a hora que o passageiro vai observar no seu relógio do tempo de chegada do trem? Primeira pergunta. E a segunda pergunta vai ser, qual foi o tempo de duração, qual o tempo de duração desse percurso? O tempo total. Mas preste atenção no seguinte, a questão, num primeiro momento, parece deixar aí uma dúvida, porque ele diz, são duas questões. A primeira questão, primeira pergunta, ele quer saber qual é o horário, a que horas que o trem chegou no relógio do passageiro. Então, qual é a hora do tempo final no relógio do passageiro? Essa é a primeira pergunta. Qual é a hora do tempo final no relógio do passageiro? E a segunda pergunta, ele quer saber o tempo de duração. Ele só diz isso, tempo de duração. Aí algum aluno, pode, num primeiro momento, pensar, tá, professor, essa questão ela deixa uma dúvida, certo? A primeira pergunta dela, ela especifica, ela detalha bem claro, ela deixa bem detalhado, que é com relação ao relógio do passageiro. Mas a segunda pergunta, ela diz o seguinte, qual é o tempo de duração da viagem? Mas não diz se é o tempo de duração observado pelo relógio do trem, ou se é pelo relógio do passageiro. Então, no primeiro momento, alguém poderia pensar que a questão deixou essa dúvida. Mas é exatamente esse motivo que eu botei essa questão, para que você entenda que, independente dos horários, da hora, ah, professor, eu vou marcar, eu vou cronometrar um evento, e eu quero saber, eu posso cronometrar com um relógio atrasado? Posso cronometrar com um relógio adiantado? O meu relógio precisa, para eu cronometrar um determinado evento, ele precisa estar correto com relação a algum horário de Brasília? Então a resposta é o seguinte, não. Porque tempo de duração, o que é tempo de duração?
tempo de duração é exatamente o ΔT. Então, o ΔT diz respeito ao quê? É você calcular a variação entre o tempo final e inicial. Independente que o tempo inicial esteja corretamente alinhado com o horário de Brasília ou não, adiantado ou atrasado, porque essa variação vai ser a mesma. Porque se aqui tiver adiantado, aqui também vai estar adiantado. Se aqui tiver atrasado, aqui também vai estar atrasado. De tal forma que, estando atrasado ou adiantado, essa diferença, essa variação, vai ser a mesma. Porque, observa aí, tanto faz eu calcular 12 menos 10, como calcular 8 menos 6. Dá quanto, professor? 12 menos 10 é 2. 8 menos 6 é 2. Ou seja, em ambos os casos, esse estando mais adiantado que esse estando mais adiantado que esse, mas a diferença deu 2, porque a variação é a mesma. Porque se esse daqui, professor, estiver mais atrasado, esse também vai estar mais atrasado. Ah, professor, não, se esse daqui estiver mais adiantado, esse daqui estiver mais adiantado, de tal maneira que a variação, quando fizer a diferença entre eles, os valores vão ser equivalentes. Então, gente, eu coloquei o motivo de eu colocar essa questão, mais uma vez, uma questão muito simples. Não era a questão da complexidade de você resolver os cálculos, mas é exatamente para que você entenda o que significa ΔT. Então, o que é ΔT? ΔT é exatamente o que significa duração. É a duração, é o tempo de duração. A duração que determinado evento, o tempo de duração que determinado evento levou para acontecer. Que nada mais é que o tempo final menos o tempo inicial. Então, gente, aqui é muito fácil, né? Os cálculos aqui são muito fáceis. Então, veja só. Tá, professor, se eu sei que a partir aqui da relação entre os valores iniciais, os tempos iniciais, eu percebo que o relógio do passageiro está adiantado, porque a própria questão diz que o relógio está adiantado. E nos valores aqui eu confirmo que ele está adiantado no valor de quanto? Se o trem é de 13,5, o passageiro é de 13,10, então ele está adiantado no valor de quê? De 5 minutos. Está adiantado no valor de 5 minutos. Tá, professor? Então, se no relógio do passageiro o trem estava saindo às 13h10, então esse valor de 5 minutos adiantado, ele tem que continuar aqui no final, porque ele não acertou o relógio durante a viagem, né? Ele está se baseando lá pelo seu relógio. A menos que ele tenha mudado, né? Acertado o seu relógio pelo horário de Brasília. Então, a diferença lá do horário dele com relação ao horário de Brasília continua o mesmo. Então, ele vai ter que continuar adiantado 5 minutos. Vai ter que continuar adiantado 5 minutos. E a gente sabe que o trem chegou lá na estação final. O horário do trem foi às 13 horas, às 15 horas e 50 minutos. Tá, professor? E se o relógio do passageiro está 5 minutos adiantado, logo o passageiro vai observar no seu relógio que o horário de chegada do trem na estação final, o trem vai ter chegado às 15 horas e 55 minutos. Pronto, essa aí é a primeira questão, o primeiro valor, né? O primeiro resultado da primeira pergunta, da primeira questão. Qual é a hora do tempo final que o passageiro observa lá em seu relógio? Ele observa que o trem vai chegar às 15 horas e 50